o céu começa a se abrir. Vamos lá. Série Advento, episódio 2. Nós iniciamos na semana passada a série Advento, que é a série, né, da vinda de Jesus, por isso esse nome Advento. E é uma série que prepara os nossos corações e também prepara a nossa terra para o nascimento de Cristo. É o nascimento de Cristo em nós. Como a gente falou no domingo passado, o nascimento de Cristo ele tem três vertentes, né? Ele tem três dimensões. Ele tem a dimensão da vinda passada de Cristo, quando Cristo nasceu lá em Belém, naquela manjedoura, né? O verbo que se fez carne, habitou entre nós. Tem a vinda presente de Cristo, que é quando Cristo nasce nos nossos corações. Ele continua fazendo a manjedoura dele nos nossos corações e habitando e crescendo em nós, cada vez que nós nos entregamos mais a Cristo, e cada vez que nós somos mais imagem e semelhança dele, Cristo cresce em nós, ele continua hoje nos tempos presentes. E também a vinda na terceira dimensão, que é a vinda futura de Cristo, quando Cristo virá, né, para instituir e restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, é uma série que ela tem essas três vertentes, né, essas três dimensões da vinda de Cristo. Domingo passado, a nossa jornada do Advento, a gente compreendeu a vinda de Cristo como um significado de esperança para as nações. Mas não só para as nações, para os corações também. O primeiro episódio ele teve como base Isaías 9 e João capítulo 1, que falam sobre Jesus como luz, como esperança da terra. Essa luz que ela não só veio, mas ela também nos alcança, ela nos encontra. Por mais escuridão que você esteja vivendo, por mais tempo de falta de luz que você esteja passando, por mais trevas que você esteja enfrentando, a luz, foi isso que a gente falou no domingo passado, e que nós podemos ter a esperança. Esse foi o tema central, a palavra-chave do domingo passado, esperança, entendendo que a luz, ela já te encontrou. Às vezes, e presta atenção nisso, querido, a luz já te encontrou. Às vezes falta só a gente abrir os olhos para enxergar. Mas nós não estamos mais na escuridão. O problema é que muitas vezes, mesmo diante de luz, nós fechamos os olhos e caminhamos cegamente, porque simplesmente decidimos não abrir os olhos para aquilo que Deus já nos falou, já nos comunicou, já nos iluminou. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo assim, eu já estou jogando luz em cima do teu entendimento. Agora abra os olhos e comece a caminhar. Então muitas vezes nós estamos nas trevas, não pela falta de luz, mas pela falta de uma decisão nossa em abrir os olhos e começar a caminhar pelo caminho certo. No momento em que você entende a verdade, mas você não pratica a verdade, você está se tornando um cego. Você está fechando seus próprios olhos para a luz que já te iluminou. Então não tenho a menor dúvida de que a luz já iluminou a todos nós aqui. O problema é que muitos de nós ainda não abrimos os olhos. Quando eu digo abrir os olhos, querido, não é literalmente, porque muitas vezes abrir é o coração. Isso que está fechado é o coração, não é nem os olhos. Tá? Então, essa nova esperança em saber que, independente de onde você esteja, Daniel estava numa cova, rodeado de leões, mas a luz estava lá. José estava num calabouço, aparentemente esquecido por todos, mas a luz estava lá. Onde quer que você esteja, a luz te alcança. E essa esperança é tremenda quando eu tenho essa esperança no coração. Porque eu posso andar com fé, entendendo que Deus está comigo. Amém? Esse foi o primeiro episódio, querido. Jesus, o Cristo, como a luz e a esperança para as nações.
O episódio de hoje, nascimento de Jesus, ele significa não só a esperança, mas ele significa também a restauração da paz. Quem dera todas as residências do Brasil, quem dera todas as casas do Brasil estivessem passando por essa série para preparar os corações para o Natal. Quem dera. Porque essa paz, essa vinda de Cristo que restabeleceu a paz, ela foi o elo em que volta a ter a união entre o homem e Deus. É isso que nós vamos ver hoje aqui. Amém? Jesus ele vem para estabelecer um governo de paz. Ele tem início lá no seu nascimento, na primeira dimensão, mas que vai alcançar o ápice, a paz plena, a paz completa da terceira dimensão, na segunda vinda de Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, nós vamos ler versos 6 ao 9. Ageu não é muito comum, né? Tem que procurar um pouquinho mais. Muita gente que já está com o celular aí. Todas têm Ageu, viu, gente? Todas tiraram o Ageu da sua, não. Pode procurar aí que você vai encontrar. Aí, ó. Vamos lá, Ageu capítulo 2, verso 6. Diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Encherei de glória esta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Algumas coisas chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro, ele repetidamente diz o Senhor. Outra coisa interessante aqui que ele diz assim: pouco tempo, dentro em pouco. Então não tarda. Talvez alguém esteja falando assim, mas Ageu foi um profeta. Já tem tanto tempo, e como é que pode dizer que em pouco tempo? O tempo de Deus é diferente do nosso. Totalmente diferente. Mas não tarda a vinda e o cumprimento da promessa. Então toda vez que eu vejo isso, quando eu ouço isso, eu digo: Senhor, eu não quero focar no tempo. Eu quero focar no cumprimento da promessa. E focando no cumprimento da promessa, eu quero estar estabelecido e firmado nesse cumprimento. E aí, amados, a verdadeira paz, segundo o próprio texto aqui, a paz plena e a paz perfeita, ela será estabelecida quando o governo de Deus for estabelecido na terra. Ei, não confia em partido político. Confia em A ou B, ou C, seja quem for, não tem o poder, a capacidade de estabelecer a paz. A paz será plenamente estabelecida aqui na vinda de Cristo. É nele que a gente confia, é nele que a gente aguarda. Por isso o nosso primeiro episódio, e veja que agora a coisa começa a fazer sentido. Por isso que o nosso primeiro episódio fala de esperança. Esperança de quê? Esperança de um governo estabelecido em plena paz. Paz perfeita, paz abundante para ele. Porque independente de como esteja o seu coração hoje, querido, independente de como esteja a sua mente hoje, independente de como estejam as nações do mundo, pode manter a esperança. Pode manter a esperança.
Porque mais cedo ou mais tarde, o Senhor dos Exércitos virá para estabelecer a paz. Mais cedo ou mais tarde. Porque a palavra de Deus é infalível. E ela diz, dentro em pouco, eu virei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas preste atenção uma coisa. Quando falamos que o Senhor dos Exércitos virá para estabelecer a paz, o que a gente imagina? A gente logo pensa assim, então as guerras vão cessar, os conflitos entre as nações vão acabar, a violência nas ruas vão desaparecer, e tá certo, é isso mesmo. É exatamente isso. Mas não é só isso. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa, então eu vou manter minha vidinha, vai continuar tudo do mesmo jeito, apenas eu vou poder andar com meu Rolex na rua, eu vou poder andar com a minha aliança e não ter o perigo de uma pessoa dizer, ei, levanta as mãos, é um assalto. Não, querido, é muito além. Essa paz que o Senhor dos Exércitos nos promete, ela é muito mais profunda do que isso. É a paz principalmente dos nossos corações. Deus é um Deus de nações, mas Deus também é um Deus de corações. E muitas vezes você pode estar vivendo a maior paz do mundo, mas seu coração pode estar em guerra. E essa paz ela vai trazer paz inclusive para os nossos corações. Por isso a nossa esperança, ela está em Deus. O Deus da paz, o Deus que é capaz e o único que é capaz de estabelecer esse reino de paz. E a sua esperança, ela precisa estar firmada nisso. Não tenha dúvida nenhuma que quando Jesus vier, a paz será estabelecida. Nenhuma. Se você for o motivo de contenda, você vai ser eliminado. É isso que eu quero dizer. É nesse ponto que a gente quer chegar. Não haverá pontos de contenda, não haverá pontos de conflito. Entende que a paz é muito mais profunda do que simplesmente um bandido colocando a arma na sua cabeça. Mas até aqui nós estamos falando de uma paz plena, de uma paz perfeita, que vai acontecer, que vai ser estabelecida e restaurada na segunda vinda de Cristo. Lembra? As 3 dimensões. Primeira dimensão, nascimento em Belém. Segunda dimensão, nascimento hoje. Terceira dimensão, a vinda de Cristo para restabelecer a paz. Mas a pergunta que paira no ar é, e até lá? E até essa vinda? O que devemos fazer? Primeira coisa, queridos, que nós devemos fazer é entender biblicamente como obter a paz. Como obter essa paz? Porque essa paz, ela vai ser plena lá na frente, mas ela já é possível ser obtida, ainda não de forma completa e integral. Mas é possível obter já essa paz agora. Hoje já é possível. Então, primeiro, nós precisamos entender biblicamente como obter a paz. Mas para entender como obter a paz, nós precisamos entender como funciona a guerra. Aí tem um ponto. Antes da queda do homem, Adão e Eva viviam em perfeita paz com Deus. Perfeita harmonia com Deus. Perfeita harmonia com a natureza, com os animais, com tudo que circuncidava. Mas a queda do homem causa uma desarmonia no ecossistema. E essa desarmonia e esses conflitos é que geram a guerra. Exatamente isso. Então, querido, essa desarmonia com Deus causa conflito e causa guerra, ela é uma verdade que independe da sua crença. Porque por mais que você diga, eu não acredito nisso, isso não muda a verdade. A verdade, ela não depende do que você crê. A verdade, ela é. A verdade, ela existe, ela está, ela é posta. E essa é uma verdade. Independente da sua crença. Você pode dizer que, eu não acredito nisso não, mas o fato é que acreditar ou não vai invalidar a verdade. Uma pessoa famosa na internet dizendo que uma pessoa que
para ele e disse assim: você é cristão, eu sou ateu. Qual é a diferença entre nós? Aí ele disse: cara, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você está satisfeito em ser ateu? Ele disse: estou. Ele disse: eu estou satisfeito em ser cristão. Você se considera um bom pai? Se considera. Eu me considero um bom pai. Você considera que você tem uma vida boa? Eu me considero que eu tenho uma vida boa. Meu querido, até a morte não vai ter diferença entre a gente, não. Mas a partir da morte, se um estiver certo e o outro estiver errado, se você estiver certo, vamos continuar não tendo diferença entre nós, porque você é ateu. Se você estiver certo, continuaremos sem diferença. Mas se eu estiver certo, aí tem uma diferença incrível entre eu e você. E a gente não para perceber isso. Sabe o que isso significa? Deus nos dando chance e chance para cada vez mais a gente poder ter um tempo e um encontro com Ele. É sobre isso. Cada dia que você adia é um dia a mais que Deus te dá uma chance, ou é uma nova chance que Deus te dá. Mas um dia isso vai acabar. Isso se chama morte. Então você pode ser ateu, cara, e viver muito bem com relação a isso. Muito bem. Mas depois da morte nós vamos saber. Depois da morte nós vamos saber. O fato é que eu não tenho dúvida alguma. Fale o que você quiser falar. Eu já estou firmado, convicto, totalmente convicto. A Bíblia me convenceu, porque isso não vem de mim. Nasci convicto. Precisei ser convencido. Hoje eu sou um crente convencido. Totalmente convencido. Mas tem gente que é convencido, mas não é convertido. Até aceita. Mas o primeiro passo é você se convencer. O segundo passo é você se converter. Entre o convencido e o convertido, querido, aí tem muita crente que para aí. Lê, gosta, aceita, entende, diz aleluia, é isso mesmo, mas não se converte. Quer converter? É você sair do seu próprio caminho, do caminho chamado eu, para ir para o caminho chamado Cristo. Essa é a diferença. E é interessante que quanto mais você desacredita, menos paz você tem. Sabe por quê? Porque a paz, ela vem pela justificação da fé. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Diz assim, presta atenção que diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que você adquire a paz, olha como é que você tem paz hoje. Falamos da paz plena na segunda vinda de Cristo. Agora estamos falando da paz atual, a paz do segundo nível, a paz que você pode ter agora. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez você nunca tenha pensado nesse conceito de paz, mas eu quero dar uma nova definição de paz para você. Baseado em Romanos 5:1, nós podemos definir paz não apenas como ausência de guerras, não apenas como ausência de conflito, mas como uma realidade espiritual. Olha a dimensão dessa paz que o Romanos 5:1 traz para a gente. Nós podemos dizer que a paz é como se fosse um fruto que nasce da justificação pela fé. Porque antes do ser humano ser justificado pela fé, ele tem inimizade com Deus.
Inimizade não traz paz, inimizade traz guerra. Então, antes dessa justificação, ele tem inimizade com Deus por causa do pecado. Agora, em Cristo Jesus, há uma reconciliação e há uma restauração de relacionamento. Essa paz de Romanos 5:1, ela fala de relacionamento. Através da justificação. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o conceito de paz, ele é muito mais profundo que a ausência de conflito. Mas é a paz, nesse modelo aqui, é uma paz que traz unidade de coração. Unidade de corações. A paz, ela vem da unidade do coração de Deus com a unidade do teu coração. Quanto mais unidade tiver entre o coração de Deus e o teu coração, mais paz vai haver. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Ponto 1. Ponto 2. Por isso que nós precisamos viver a palavra. Porque a palavra e a paz é exatamente essa unidade. É o coração de Deus encontrando o teu coração. E quando o coração de Deus encontra o teu coração e os dois corações estão em unidade, vem a paz. E a desarmonia vem exatamente quando falta unidade entre esses corações. Deus quer que você tenha certas atitudes e você quer ter outras atitudes. Deus quer que você tenha um tipo de vida e você tem outro tipo de vida. Deus quer que você abra mão de certas coisas e você mantém o seu desejo de permanecer de certo modo. Isso é a desarmonia. E essa desarmonia traz guerra. E a gente às vezes não percebe isso. Mas esse é um conceito mais amplo. E é um conceito que a gente precisa entender e buscar essa paz. Isso que muitas vezes Paulo estava na prisão, numa masmorra, mas estava com uma paz tão grande. Tão grande, por quê? Porque o que mais aprisiona não são as grades de uma prisão e as grades de uma cadeia, querido. O que mais aprisiona é você estar com o seu coração em local diferente do coração de Deus. É isso que mais aprisiona. E Paulo tinha paz ali. O coração está em sintonia, em harmonia, em unidade com o coração do Pai. O Paulo, em última análise, ele era mais livre do que todos os que estavam fora da cadeia. E muitas vezes nós estamos fora da cadeia, mas aprisionados pelo distanciamento que temos entre o nosso coração e o coração de Deus. Cuidado. Cuidado. Porque os conflitos nascem daí. Não é Deus que gera conflito. Não é Deus que gera conflito. Nós geramos conflito a partir do momento que nós nos distanciamos de Deus. Porque a palavra está posta, filho, faça isso. Esse é o roteiro. Mas quando a gente sai do roteiro divino, aí, querido, nós vamos pagar um preço. É o preço da guerra interna. Então, será que a gente já consegue perceber por que a gente precisa entender melhor essa questão da paz até o nascimento de Cristo? Porque quando Cristo nasce em nós, Ele traz uma porção de paz maravilhosa para o nosso coração. A gente precisa deixar entrar e deixar nascer. Isso é Natal. Isso é o verdadeiro Natal. Mas não vão dizer isso para você, não. Vão servir um peru enorme, né? Uma troca de presentezinho. Vão dizer, volte para casa. E amanhã você faça exercício, senão você vai engordar. E a gente volta com os mesmos conflitos que entramos. Quando, na verdade, o grande presente Natal, do natalício, já foi nos dado.
essa paz da presença, a paz da unidade do coração. Então, vamos reler Romanos 5:1 nesse contexto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Existe até um autor. Se tivesse aqui, se fosse uma aula de português, quem é o sujeito da frase? Né? Aí o pai ficava louco. Meu Deus, cadê esse sujeito? Se mostra sujeito, e às vezes eu não achava o sujeito. O sujeito está oculto. Pois é, está oculto. Aqui não está oculto não, por nosso Senhor Jesus Cristo, homem. O sujeito está aqui, explícito. Será que você não consegue enxergar o sujeito? Né? Então a gente precisa entender. Senhor da paz. É Ele quem tem o poder de nos trazer a paz. Eu aprendo também, queridos, que a paz, ela não é conquistada por mérito. Especialmente méritos humanos. A paz não é conquistada por isso, não. Mas a paz, ela é recebida como um dom. A paz, ela é recebida como um presente. Vamos já entrar no Natal. Receba o teu presente. A paz, ela é recebida como um presente através de uma obra redentora de Cristo, de Jesus. Mediador que ele remove a barreira do pecado e ele estabelece a paz. A paz é estabelecida exatamente quando o pecado é removido. Ei, pegou? Vou repetir para você pegar isso. A paz é estabelecida a partir do momento que o pecado é removido. Remove o pecado e você vai estabelecer a paz. Mas por que eu não estou conseguindo remover o pecado? O pecado já está tantos anos impregnado em mim. Porque em você não vai conseguir remover. Você vai precisar do apoio daquele que é capaz de remover a pedra. Quem removeu a pedra não foi as mãos humanas não, mas foi o Espírito Santo. Peça a Ele. Comece a clamar. E quando cada vez que você clama, mais um pouquinho da pedra é removida. Lembra da música? Remove a minha pedra. Ele não está dizendo assim, eu vou remover minha pedra. Não, ele diz, remove a minha pedra. Só o Senhor tem capacidade de remover essa pedra. Porque em mim eu não vejo capacidade. Mas eu tenho capacidade de clamar. O clamor está em mim. O coração está em mim. Quando Deus sonda e vê que você realmente está clamando de puro coração, de todo o seu coração, querido. E a justificação vem. Com a justificação vem a paz. Não é sobre isso. É essa paz de Cristo que está na dimensão futura, quando plena paz ela vai ser alcançada através da presença de Cristo. Ela já pode ser vista hoje, apesar, não de forma plena, mas de forma parcial, nós podemos ter isso. O Cristo vai nós vamos ter da forma a melhor forma possível. Quando a presença de Cristo hoje está em nós já podemos usufruir. Deixa eu te dizer uma coisa. O céu e o inferno, eles não são necessariamente lugares. Eu, inclusive, creio que o céu e o inferno não é um lugar. Tá? Não são lugares. Eu creio que o céu e o inferno, a diferença entre o céu e o inferno é uma pessoa. A presença de Deus. Onde quer que você esteja, se estiver na presença, você está no céu. E onde quer que você esteja, se você estiver na ausência, você está no inferno. Eu creio nisso. Por isso que vai haver uma separação lá na frente. A separação não é falar assim, ei, você vai para o sul, você vai para o norte. Não. A separação sabe como é?
Vai ser assim, ó. Amados meus, para o braço do Pai. Vai ser assim. Porque o céu é o braço do Pai. É a presença de Deus em nós, querido. É isso. E a própria Bíblia diz, e para outros ele dirá, apartai-vos de mim. Porque ele é ruim? Não é porque ele é ruim, não, é porque ele é justo. Até aqui ele está sendo bom, até aqui a gente está vendo o tempo da graça. Você pode fazer o que você quiser, você pode até blasfemar no nome dele, pode. Por isso que o ateu até aqui, ele tem as mesmas opções que o cristão. Por isso que o ateu aqui, ele tem, entre aspas, as mesmas alegrias, digamos assim. Por isso que até aqui, o joio se parece com o trigo. Mas quando vier aquele, vai ceifar o joio e o trigo. E abrir os braços e disser, muito amado. Dá um pulo, vou me agarrar no braço dele. Meu Senhor, eu esperei tanto. Mas vai ter aquele que vai dizer assim, nunca acreditei em ti, ele se aparta. Isso é inferno. Mas essa paz você já pode viver hoje, querido. Você já pode viver hoje. Aceitando Jesus. Mas não só aceitando Jesus. Porque aceitar Jesus é uma coisa. Viver Jesus no dia a dia é outra. Totalmente diferente. Você pode usufruir dessa paz hoje. Isso para o seu irmão, você pode usufruir dessa paz hoje. Hoje, não espere não. Não deixe passar não. Deixa eu dizer uma coisa para você. E agora eu vou falar isso como um vencedor, tá? Vai entender porque eu estou falando. Tem gente trocando Jesus por um time de futebol. Tem gente dizendo, pastor, não vou para o culto hoje não, porque hoje é a final do campeonato. Pastor, não vou para o culto hoje não, porque hoje é o jogo é o último jogo do campeonato. Eu disse, se fosse o último dia da sua vida? Hein? Não sei nem se foi bom, se foi ruim, os dois caírem, né? Quando eu digo que eu sou vencedor nesse momento, porque eu sou flamenguista, sou até mal acostumado. Queria ser humilde, mas meu time não deu. Mas preste atenção, querido. Não troque a paz de Cristo por jogo nenhum. Porque o jogo celestial é outro. Às vezes seu time está ganhando de 4-0, mas você está perdendo o jogo espiritual. Às vezes seu time está dando goleada, mas você está sendo derrotado na sua vida diária espiritual. Fortaleça-se primeiramente na área espiritual. Principalmente nós que nos dizemos cristãos, mas trocamos por qualquer coisa. Não preste atenção nisso. Jogos eu só fui ver reprise 3 dias depois. Você fui ver quando o Flamengo ganhou a Libertadores. 3 dias depois. Agora eu tô com tempo. Agora eu vou assistir o jogo. Depois que eu fiz tudo, vou assistir o jogo. Meu filho, pai, o senhor tá vendo agora? Estou vendo agora. Mas tinha coisas mais importantes para fazer. Cuidado com as suas prioridades. Muito cuidado. São das prioridades que a gente, às vezes, se denuncia. As prioridades. Amém? Mas, pastor, se a paz é tão acessível hoje, por que tanta guerra, pastor? Se a paz está aqui, totalmente acessível, por que a gente está tendo tanta guerra? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, lá você vai encontrar a resposta. Eu vou deixar você abrir, porque esse texto é extremamente importante.
Tiago, capítulo 4. A gente vai ler de 1 a 10. O pessoal da mídia está muito rápido, aí eu estou vendo o pessoal aqui um pouco mal acostumado. Qualquer dia eu vou dizer assim, ó, vocês demorem bem muito para postar, porque eu estou dizendo, abre em Tiago 4, o pessoal já está fazendo assim, ó. Ah, mas aqui, já está só fazendo aqui, ó. É bom e é ruim, né? Esse negócio. Tiago, capítulo 4. Presta atenção, a pergunta é, se a paz está tão acessível, por que tanta guerra? Tiago 4 vai te dizer isso. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Fiéis. Não compreendais que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Está vendo porque tem tanta guerra aqui? O texto aqui ele fala implicitamente exatamente dessa desarmonia e dessa falta de humildade e de unidade. Essa falta de unidade de coração entre o nosso coração e o coração de Deus. É exatamente isso que o texto está falando. Quando Paulo fala da paz com Deus, lá em Romanos 5:1, como o resultado da justificação pela fé, Tiago aqui ele vai expor exatamente as causas da ausência de paz entre os homens diante de Deus. Paulo fala, pela justificação nós temos paz. Tiago vai dizer que pelo nosso coração, pelas contendas que temos em nós mesmos, pela cobiça do nosso coração, nós vivemos em guerra e em conflito. Por causa dessas guerras, desses conflitos, nós matamos. E quando a gente fala em morte, nós matamos. Se você deseja o mal para alguém, você está matando. É desse jeito. Por causa desses conflitos aqui, dessa falta de unidade, Tiago vai nos esclarecer que as lutas e as contendas que existem em nós, ela vem das paixões que lutam em nós. Por isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Teu principal inimigo nunca vai ser o diabo. Porque o diabo ele não tem poder sobre você. Teu principal inimigo é você mesmo. O diabo ele vai só sugerir. O diabo ele vai dizer assim, ó, ei, você comer do fruto daquela árvore, você vai igual a Deus. Vai parar, porque não tem mais poder do que isso. Agora, quem vai se levantar, quem vai andar, quem vai pegar do fruto, quem vai comer é você. Por isso tem muita gente culpando o diabo, quando na verdade você devia dizer assim, ei, sou eu que sou o ruim da história. Já viram na internet, tem um carinha que ele tá explodindo aí de vídeo, que acho lindo os vídeos dele, muito legais. Ele tá assim, né, numa fazenda e tal, ele é bem interiorando, aí o diabo vem, né, o diabo todo de vermelho, o diabo, ei, comer desse fruto aqui, tu vai ser igual a Deus. Aí ele olha, é mesmo? Ele diz, é. Aí ele diz, então come tu, mano. Aí o diabo olha pra ele e diz, assim tu me quebra.
Mas é uma verdade tão linda que dá para fazer até piada. Tá vendo? Aí ele olha pro diabo, igual a Deus. Aí o diabo, igualzinho a Deus. Ele, então come tu. Aí o diabo, ai, tu não dá não. Mas percebe como nós somos desse jeito? Então, nós precisamos ter a nossa unidade com o coração do Pai. Deixa eu dizer uma coisa. Abrir mão daquilo que o nosso coração fala não é fácil. Por isso a gente tem que pedir o tempo todo. A gente tem que estar em sintonia com Deus. Vou começar por isso. A começar por isso. Imagine que sintonia estava Abraão quando Deus disse: Abraão, sacrifica teu filho. Você acha que Abraão fez isso com alegria? Acho que Abraão pegou o cutelo, a faca, botou, apiou o jumento com a lenha, chamou Isaac, foi andando aquele caminho todo até o local lá com alegria. Mas o que Abraão nos ensina é o seguinte: entre o que o meu coração quer e entre o que o coração do Pai quer, ainda que sofra, ainda que doa, eu farei aquilo que o coração do Pai. Quando Abraão levanta o cutelo, Abraão, para. Eu sei até onde você pode ir. Então é até onde você pode ir. Hein? Até onde você pode ir? Até onde você pode ir? Ele diz: Abraão, cara, você foi. Passou no teste, Abraão. Passou no teste. O teste da faxina lá do prédio velho, eu reprovei. E da distância entre eu e Abraão. Será que você passaria no teste? Se Deus fizesse um teste de fidelidade hoje, passaria? E aí, queridos, Tiago ele nos esclarece que essas contendas que existem no nosso coração, elas vêm das nossas próprias paixões. São desejos egoístas que a gente tem por prazeres, por interesses pessoais, que transformam as nossas orações em orações vazias e sem resposta. E aí Tiago vai dizer algo muito profundo. Casa exatamente com Romanos 5. Olha a relação aqui entre os dois versículos. Romanos 5:1, ele fala da paz que está na relação com Cristo. E Tiago 4, ele fala da guerra que acontece quando a gente tem inimizade com Deus e amizade com Deus. Olha que relação. Às vezes a gente fica namorando as coisas do mundo. É craque em fazer isso. É craque em nos seduzir. Gostava muito de futebol, hoje eu gosto bem menos. Mas eu deixei de assistir futebol quando eu entendi a relação entre outro dia de domingo, jogo de futebol, dia de domingo. Até então, eu achava que era coincidência. Quando eu entendi que não era coincidência, culto dia de domingo, futebol dia de domingo, aí eu disse assim: agora temos um problema. Eu gosto de futebol. Mas agora temos um problema. Onde é que está o meu coração? E onde é que eu quero que ele chegue? Então, que ele pode estar tendo o que for. Posso até assistir no outro dia. Ou então chegar em casa, sair do culto aqui correndo e ir para lá. Querido, aqui é sagrado para mim. Essa é minha prioridade. Porque o mundo nos seduz. Não estou dizendo para você deixar de ser humano, deixar de gostar das coisas, não. Eu só estou dizendo para você: toma cuidado, porque essa sedução, ela é extremamente sucinta
Quem aqui já tinha parado para pensar nessa coincidência entre Brasil, país do futebol, culto dia de domingo, qual o dia de domingo? Parece, né? Coincidência. Estádios estão lotados de crentes. Crentes estão lá. Porque é só esse domingo. Aí no domingo que vem, não, agora vem o Flamengo. No domingo que vem, não, agora eu vou pro Palmeiras. No outro domingo, agora vem tal. E a gente vai expondo como está o nosso coração. Às vezes eu dizia, não, assim que eu me converti, eu dizia, não, eu não posso ir para o culto, não, eu não posso ir para a reunião, porque há o compromisso. Até que eu aprendi a dizer também, sabe o quê? Não, eu não posso ir para o compromisso tal, não, porque hoje eu tenho culto. Eu não posso ir para tal lugar, não, porque eu tenho turno de oração. Eu aprendi. É interessante, porque até hoje, é tão sucinto que até hoje acontece. Pastor, o senhor tem um tempinho para mim quarta-feira à noite? Não, quarta-feira à noite não é turno de oração. Se eu não me fortalecer, como eu posso te fortalecer? Vamos marcar outro dia. Então aprenda a sintonizar o teu coração com o coração de Deus. E Tiago está falando exatamente isso. Ele diz no verso 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Terrível. Sabe o que eu aprendo aqui também, querido? Que a paz, ela vem do relacionamento com Deus, e as guerras e as contendas vêm do relacionamento com o mundo. É isso que está dizendo aqui. E a pergunta que eu quero fazer nesse momento é: como você está verdadeiramente se relacionando com Deus? Mas eu digo verdadeiramente. Como está verdadeiramente o teu relacionamento com Deus? Verdadeiramente. Pense melhor sobre essa pergunta. Às vezes eu e a Regina, a gente vai atender algum casal, aí lancha junto, tem aquele tempo, tal, conversa alguma coisinha, pronto, gente. E como é que vocês estão? Geralmente a resposta inicial é, não, nós estamos bem. Mas quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a cascavilhar, quando a gente começa a entrar nos detalhes, a gente começa a perceber que não está tão bem assim. Por isso eu quero repetir a pergunta. Como é que está o teu relacionamento verdadeiramente com Deus? Percebe como a gente vai... A primeira resposta já, não, está bem. Não está tão bem. Verdadeiramente está péssimo. Seja honesto. Como está verdadeiramente o teu relacionamento com Deus? E quando eu pergunto quando está verdadeiramente o teu relacionamento com Deus, queridos, é muito além da Bíblia. Como está o teu relacionamento com Deus é muito além de oração. Como está o teu relacionamento com Deus é muito além de ouvir louvores. Tudo isso é bom. Mas um relacionamento é além disso. Muito além. Tiago, ele vai nos dar o caminho dessa boa relação. No verso 6, ele diz, antes, ele nos dá maior graça, pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, olha aqui o segredo, olha aqui o tesouro. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor.
Tiago está aqui apontando o caminho da restauração através da humildade. Mas não é qualquer humildade, não. É a humildade em perceber e reconhecer a nossa dependência de Deus. É a humildade em perceber que nós dependemos desse relacionamento. E até se você for egoísta, se você pensar bem, vale a pena. Por quê? Porque você acha paz. A verdadeira paz. Além da humildade, também Tiago aponta o caminho de submissão a Deus. O caminho de resistência ao diabo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A verdadeira paz, ela exige firmeza. Firmeza. Olha para o irmão do teu lado e diga assim, a verdadeira paz exige firmeza. Tem. Firmeza em quê? Firmeza em obedecer a Deus e se afastar do mal. Firmeza em negar aquilo que a sua mente muitas vezes te proporciona quando ela te afasta de Deus. Firmeza em negar os desejos da carne. Quando eu digo os desejos da carne, eu não estou dizendo que não é só os desejos da carne, não é só pornografia, não é só, é muito além disso, não é só traição, é muito além disso. É abrir mão de uma resposta. Às vezes a gente passa a vida esperando uma resposta de Deus. Mas às vezes abrir mão de uma resposta, porque quando a resposta vem e ela não é a resposta que você esperava, aí você afasta do teu coração. É abrir mão de um desejo, quando esse desejo é somente seu e não é de Deus. Não é abrir mão de um ego, quando o ego clama pelo reconhecimento. A gente vai massagear o teu egoísmo. É abrir mão de hábitos e rotinas que roubam o teu tempo de comunhão com Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O louvor pode subir, tá? Sabe por que a gente tem dificuldade em abrir mão? A gente tem dificuldade em abrir mão das coisas. Presta atenção. Porque a gente acha que abrir mão é perda. Nós fomos ensinados errado. Hoje eu quero corrigir esse erro aqui com você. Abrir mão não é perda, abrir mão não é perder. Abrir mão, pelo ponto de vista bíblico, é troca. Pega essa chave, querido. Abrir mão, pelo ponto de vista bíblico, não é perda, é troca. É trocar algo que é passageiro por algo que é eterno. Simplesmente isso. E aí, a perda, abrir mão deixa de ser perda e passa a ser até ganho. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: o que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo? Cristo abriu mão da sua glória por amor a você. Cristo se esvaziou de ser Deus, se fez carne, veio ao mundo por amor a você. E você? O que você está disposto a abrir mão? Amados, abrir mão não é perda. Abrir mão é troca. E a paz vem quando nós trocamos aquilo que é carne por aquilo que é espírito. A paz vem quando nós trocamos aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. A paz vem quando nós trocamos aquilo que é meu por aquilo que é de Deus. Abre mão daquilo que é teu, querido. E pega aquilo que é de Deus, que é muito melhor para você. Então, amados, seja muito sincero. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de ter paz em abundância? Levanta o braço. Quem aqui gostaria de ter muita paz? Levanta o braço. Então é só você fazer o que está no Salmo 119, verso 165.
Bota aí, corre aí. Aí todo mundo olhou para lá, né? Salmo 119, 165. Não, não é esse não. Salmo 119, 165. Não, verso 165. Aí. Os que amam a tua lei desfrutam de grande paz e nada há os faça tropeçar. Você quer ter grande paz? Você quer ter paz em abundância? Comece a amar a lei do Senhor. Coloque a lei do Senhor no teu coração. Se você fizer isso, você vai ter grande paz. Quem não quer? Agora você sabe como conseguir. Ame a lei do Senhor, ame a palavra do Senhor, ame a presença do Senhor. Você vai ter uma paz tão grande, tão maravilhosa. Na minha versão é assim: grande paz tem os que amam a tua lei, pois neles não há tropeço. Queridos, a vida de Jesus foi para restabelecer uma paz que havia sido perdida. Essa paz ela está disponível hoje. E ela será plenamente restabelecida na volta de Cristo. Ei, toma posse dessa paz. Toma posse. Abre os teus olhos, abre o teu coração. E a paz que excede todo o entendimento vai te alcançar. Assim como no domingo passado, nós falamos que a luz te alcançou. A paz também te sonda. A paz também está ao teu redor, querendo te alcançar. É só você abrir o teu coração. Você vai ver grande paz e grande gozo que você vai ter na sua vida. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra é paz. A tua palavra é luz para os nossos caminhos, luz para os nossos pés, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor foi, mas deixou a paz conosco. Nós queremos tomar posse dessa paz, Senhor. Nós queremos resgatar essa paz, Senhor. Nós queremos andar nessa paz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro para cada um aqui, Senhor, que o Senhor vai aumentar, Senhor, profeticamente falando, que o Senhor vai aumentar, Senhor, o amor da palavra, Senhor. Por cada um aqui, que cada um vai buscar a tua palavra como tesouro, Pai. Como um tesouro precioso, Pai. Que cada um vai buscar, Senhor, a tua presença, Senhor, como algo inestimável, Pai. Senhor, como um valor inestimável na vida, Pai. Senhor, teremos, Senhor, como consequência, a tua presença. E a tua presença, Senhor, nos trará grande paz. Amado Senhor, abençoa a vida de vocês, abençoa a vida de cada um. Com a paz do Senhor, com a paz de Cristo, que a paz de Cristo esteja com você. E que nesse Natal você exale a paz de Cristo para aquelas pessoas que vão ter uma festa maravilhosa, mas talvez não tenham o presente da paz em casa. Vocês vão levar a paz. Vocês vão ser portadores dessa paz. Em nome de Jesus. Amém. O céu começa a se abrir.